O filme da Supergirl foi anunciado pelo chefão da DC nos cinemas, James Gunn. Mas o que o Brasil tem a ver com essa história? Fala, queridos tranquilos, eu sou o Pedro Maia, esse é o HQ, etc. E no vídeo de hoje vamos falar da HQ que inspirou a história do novo filme da Supergirl, Supergirl, Mulher do Amanhã. E o que os brasileiros têm a ver com isso? Além disso, vamos ainda trazer as novidades do filme da Supergirl que já começou a ser filmado. Então bora começar a falar sobre a HQ Supergirl, Mulher do Amanhã. A HQ conta a história de Ruth e sua família, que são camponeses em um planeta distante, até que um dia um invasor entra nessa fazenda, né, na propriedade deles, e acaba assassinando o pai de Ruth. Ela fica totalmente abalada, não sabe muito bem o que fazer, e a partir desse momento ela vai caçar esse assassino de tudo quanto é jeito, inclusive tentando contratar um assassino de aluguel. E nessa busca por um assassino de aluguel, Ruth entra numa taverna e tenta contratar alguém, né? Tem vários caras ali mal encarados. Ela já sabe quem é o assassino do seu pai, é Creme dos Montes Amarelos. Mas ela, nessa negociação com um deles, tem uma discussão ali, o cara ainda tenta tomar o dinheiro dela, e lá no fundo dessa taverna, a Supergirl tava só observando tudo e ela age para defender a garota. E depois desse conflito na taverna, a Supergirl já vai se dirigir nessa nave para sair daquele planeta, mas a Ruth vem atrás e tenta convencê-la a caçar esse assassino, né, o assassino do pai dela. Elas têm uma breve discussão ali e a Supergirl decide que realmente vai sair do planeta. Enquanto isso, elas são atacadas, né? No mesmo tempo, elas são atacadas e o Krypto é gravemente ferido. A Supergirl vai tentar resgatar ele, vai tentar combater quem feriu o Krypto, mas ela acaba sendo gravemente ferida também e a gente vê que quem os atacou foi Crane dos Montes Amarelos. E depois desse ataque, Supergirl se vê convencida. Ela precisa vingar o pai de Ruth e também vingar Krypto, que está gravemente ferido. A partir daí a gente tem um desenvolvimento da história bem nos conceitos de road trip. Então vai ser a caça de Ruth e Supergirl até o Crane dos Montes Amarelos, passando por diversas situações, né, diversos desafios, cada um é atrelado a um momento da Supergirl, um pensamento, algo do seu passado. É uma ótima HQ para quem está iniciando Supergirl. Eu mesmo não sou um leitor assíduo da personagem, mas eu me senti totalmente conectado com ela, me senti situado em todos os acontecimentos, né, da HQ, não senti gap de nenhuma informação, muito pelo contrário, tudo que é do passado é trazido à tona, é evoluído em diálogos. Tem uma narrativa bem interessante porque é a Ruth que vai contando essa história, né, como se ela estivesse escrevendo em um diário. Então a gente tá pelo olhar dela, né? Esse olhar novo de quem não conhece a Supergirl, tá tendo contato pela primeira vez com ela, vai vendo as qualidades, os defeitos, o que ela tem de bom, o que ela tem de diferente, que talvez fosse um estereótipo criado dentro da nossa cabeça, né? Da nossa perspectiva. Então é uma HQ que mostra essa evolução, mostra esse caminho, e conforme a gente vai passando pelos diversos planetas e pelas diversas situações, a gente vai vendo essas camadas serem descobertas, né, da personagem, que é totalmente complexa. Se você está pensando, olhando, criando aquele estereótipo que é só uma cópia feminina do Superman, por exemplo, não é isso. Ela é uma personagem muito complexa, ela tem um background diferente do Superman no sentido de origem, mas não só de origem, no olhar que ela tem para situações e para o mundo, e como ela também age, né? Ela age de uma forma diferente do Superman, e isso é explicado ou deixado entre linhas, né, dentro dessa HQ. Uma coisa muito engraçada que acontece na HQ é que a gente vê sempre o Superman polido, né? É sempre muito educado ao falar das coisas, ao falar dos acontecimentos. E a Supergirl aqui, ela tem um aspecto totalmente diferente. Ela é uma jovem independente, desbocada, despojada, mas principalmente boca suja, né? Desbocada pra caramba. Ela fala muito palavrão na HQ. É censurado, né? Mas a gente vai construindo esses palavrões dentro da nossa cabeça, né? Do nosso repertório. Mas você vê que ela é pavio curtíssimo. Ela já tem outro tipo de personalidade. Ela é muito mais de agir do que pensar, do que falar. E quando ela fala
é sempre algo que você reflete, é sempre um ponto de vista totalmente diferente, que talvez você não estivesse preparado para aquele tipo de conversa, mas que faz todo sentido dentro do roteiro e da narrativa. Igual eu comentei anteriormente, a premissa ela pode ser simples, né, da caçada de um vilão, de um cara que fez mal para alguém, mas o que é construído é complexo, que o que a gente vai falar é sobre genocídio, é sobre fraqueza, é sobre abandono, é sobre você aprender algo novo, você ser independente, é a relação que a Supergirl tem desse lado materno dela, de parecer alguém que é acolhedora, mas ao mesmo tempo forte, brava, e o que dá para fazer um paralelo com as mães, né, do Brasil, principalmente, que é um país onde infelizmente a gente tem pouca presença paterna, né, no dia a dia das crianças, e isso fica bem implícito aqui, muito bem construído. Então, apesar de ser uma premissa simples, a complexidade da história ela vai te prendendo e vai te deixando cada vez mais cativo por essa personagem. Aí você tá pensando, pô, beleza, mas o que o Brasil tem a ver com tudo isso, né? Você prometeu que ia falar alguma coisa do Brasil, o que tem a ver e até agora não entregou nada. Bom, a dupla criativa, que na verdade é um trio criativo aqui nessa HQ, dois deles são brasileiros. Eu já falei do roteirista Tom King, que não é brasileiro, é um autor renomado da DC, né? Talvez as últimas obras aí do Batman que fizeram sucesso, os últimos runs, né? São do Scott Snyder e do Tom King. Ele escreveu muitas coisas para Marvel também nesses últimos anos. E a gente tem a dupla de arte, que é totalmente brasileira. É a Bilky Zevley e o Matheus Lopes. A Bilky Zevley, ela faz painéis sensacionais. A arte desse quadrinho é extremamente lindo. Parece realmente que você está vendo ali uma epopeia, uma odisseia. É algo cósmico, mas é grandioso. E você pode relacionar com coisas do passado, por exemplo, coisas épicas, mas você vê que tem uma mistura cósmica ali. É um traço bem moderno. A arte é simplesmente sensacional. Então a gente vê essa movimentação, essa fluidez, o que ajuda muito na hora da narrativa, ajuda muito e é tudo muito lindo. E eu vou deixar aqui umas imagens para vocês verem a beleza dessa HQ. Cara, é tipo uma pintura, cada quadro é uma pintura. A Bilkis, ela, putz, tá de parabéns, é um trabalho simplesmente fantástico. E o colorista, né, a outra parte dessa dupla artística aqui é brasileira, é o Matheus Lopes. Ele traz umas cores fantásticas que combinam muito com a arte da Bilkis, né? Então é uma coisa fantástica, assim, o trabalho dos dois. As cores, elas nos situam muito bem, então dá para identificar qual planeta que elas estão nessa jornada, né? Qual é a característica daquele planeta, o que tem dentro dessa contextualização, né? É fantástico o trabalho dos dois. E o Matheus também, ele começou na Dynamite lá fora, ele passou pela IDW até que ele chegou finalmente na Marvel e também na DC. E essa dupla brasileira é responsável aí pela parte artística dessa HQ que vai virar filme na DC. Enfim, se eu pudesse fazer uma recomendação aqui dessa HQ, ela é extremamente positiva, principalmente para quem não tem muito conhecimento da personagem. Ela serve para todos os tipos de público, mas para quem não tem o conhecimento da personagem é fantástico, e eu acho que foi por isso até que o James Gunn escolheu essa história para contar nos cinemas, porque apesar de você não necessariamente saber quem é a personagem, você vai conhecer tudo dentro dessa jornada, principalmente essas camadas emocionais que é o que vão diferenciar ela do Superman, que é o que talvez o público no geral tenha essa dificuldade de entender, né? É uma HQ extremamente recomendável, não só por essa dupla brasileira, né? Não por esse patriotismo, mas porque a história é muito boa, o desenvolvimento é excelente, o final também é muito bom e tudo o que envolve, né, vai fazer com que essa HQ ganhe ainda mais relevância dentro dos próximos anos. Então, se você curtiu essa HQ, clica no link aqui embaixo que ele vai direto para a Amazon, para a página da revista, e você já pode comprar ela. E antes de falar das últimas atualizações do filme da Supergirl, para todo mundo ficar na mesma página, não esquece de se inscrever aqui no canal porque ajuda muito a gente e dá um like no vídeo. Então bora falar aí um pouco das notícias. A data de estreia ela já está fechada, vai ser dia 25 de junho de 2026 nos cinemas.
E tem o diretor já. O diretor é o Craig Gillespie. Ele já foi o diretor de Cruella, um filme da Disney, né? Do universo do 101 Dálmatas. O live action que teve a Emma Stone até como atriz principal. E ele foi o diretor também de Eutônia, que é um filme aí sobre uma patinadora, né? Que também fez grande sucesso, teve um grande sucesso na crítica na época. E a atriz principal que vai interpretar a Supergirl é a Millie Alcock. Para quem não sabe, ela foi a protagonista ali da primeira temporada de A Casa do Dragão, né? Ela é a Rhaenyra Targaryen, bem jovem, e ela é quem vai interpretar a Kara Jor-El. E que pé que tá o filme, né? Ele já tá no estágio de filmagem, então vazaram algumas imagens até das gravações, inclusive do uniforme da Supergirl, que eu não vou botar aqui, obviamente, porque senão a Warner vai tirar esse vídeo do ar. Mas ele já está em desenvolvimento final. Já passou da parte de desenvolvimento inicial, né, que é a fase de roteiros, de escolha de elenco e etc. E agora a gente já está nas filmagens, o que é super honesto dentro de um calendário, né? Nós estamos aí em abril, tem mais ou menos 1 ano e 2 meses, né, para o lançamento do filme. Então a gente está num andamento legal, o que vai dar uma esperança aí de ser algo bem produzido, algo bem bom. E vamos ver o Superman, né? Se o Superman do James Gunn for legal, for bem desenvolvido, for bem aceito pelo público, acredito que Supergirl vai pelo mesmo caminho. E principalmente vamos torcer para esse filme dar certo, porque ele teve origem numa história em que 2 brasileiros estiveram envolvidos, não é mesmo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu só peço humildemente que você se inscreva nesse canal, que ajuda muito a gente a crescer. Curte o vídeo para ele chegar em muito mais pessoas e comenta aqui embaixo o que você achou da HQ, se você já leu outra coisa de Supergirl, coloca aqui nos comentários para eu conhecer e também quais são as suas expectativas para o filme, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.